Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês a respeito dos 6 requisitos básicos para atuar como perito judicial. Esses 6 requisitos eles servem tanto para você que está iniciando nessa nova etapa, nessa nova carreira profissional, quanto para você que já exerce a perícia judicial. Então aqui eu vou colocar alguns avisos que eles são importantes também para a perícia judicial. Um deles, ele não é um requisito obrigatório, mas ele é importante porque vai ajudar bastante o perito a ser nomeado com mais frequência. Mas eu vou explicar para vocês mais para frente. Então, qual é o primeiro? O primeiro, mais importante, é a formação específica. O perito judicial ele precisa ter formação específica na sua área. Essa formação ela pode ser tanto a nível superior quanto nível técnico. A maioria dos peritos, eles vêm das áreas de formação superior, ou seja, a justiça, ela, nos processos, a maior parte dos processos, eles são para pessoas que têm nível superior. Porém, algumas áreas técnicas ou tecnólogas também são requisitados pela justiça para atuar como perito. Por exemplo, técnico em agrimensura ou a pessoa que tem a formação em corretor de imóveis ou avaliação de imóveis, elas também são requisitadas como perito judicial. Aí no caso, a primeira então como sendo a formação específica, é importante ressaltar que praticamente todas as áreas de formação específica, elas têm espaço dentro da perícia judicial. Qual é o segundo requisito? O segundo é registro no seu respectivo conselho de classe. Então, os conselhos de classe eles são entidades, são organizações que têm o objetivo de regulamentar as profissões que a representam, além de outras funções também que ela exerce. Os cursos que têm conselho de classe basicamente são administração, economia, medicina, todas as engenharias e outras áreas também que têm o seu conselho de classe. Então, para você se registrar no conselho de classe, basta você entrar então no site do seu respectivo conselho de classe, lá vai ter todas as informações que você precisa para você se cadastrar, e aí você tendo a sua formação específica na área, mais o conselho de classe, você vai se tornar um profissional legalmente habilitado. Então, esse foi os 2 primeiros requisitos para você ser perito judicial. O terceiro requisito ele está relacionado à sua experiência profissional. Ele não é um requisito obrigatório, tanto é que o perito ele pode ser tanto um recém-formado quanto uma pessoa que já está há anos trabalhando na indústria. Porém, a pessoa que já tem um trabalho na indústria de muito tempo, tem uma experiência profissional maior, ela é mais requisitada pelo juiz. Ela vai ter mais perícias que ela vai poder estar pegando, né? Inclusive perícias complexas, em que ele vai poder fazer proposta de honorários maiores e, consequentemente, vai receber valores maiores nas suas perícias. A quarta é a capacitação técnica. A capacitação técnica ela está relacionada à quantidade de cursos, treinamentos, palestras que você assistiu ou palestras que você fez, consultorias que você exerceu. Então, está relacionado com a sua atividade que você fez extra classe. Isso aí ajuda bastante quando, por exemplo, principalmente na fase de nomeação, você for conversar com o juiz vai querer saber um pouco mais sobre o seu histórico profissional, o que você fez, onde você atuou, quais são seus cursos, seus treinamentos. Então você vai poder falar com o juiz, conversar um pouco mais com ele a respeito desse assunto. Isso é bastante importante porque ele já vai direcionar em relação ao processo a sua nomeação. Então é um item bastante importante. O próximo é que você não pode ter nenhum impedimento legal. O que é isso? São pessoas que possuem... As pessoas que possuem impedimento legal são aquelas que elas têm condenação criminal ou processo em andamento. Elas não podem
exercer a perícia judicial. Agora, as pessoas que já exercem a perícia, elas também podem se declarar impedido de um determinado processo que ela foi nomeado quando não puder exercer a sua atividade com imparcialidade e sem qualquer interferência de terceiros. Então, quando ela percebe que em um determinado processo isso aí vai prejudicar a sua análise técnica no quesito imparcialidade, então ela deve fazer uma petição ao juiz, então declarando-se impedido de exercer aquela perícia. A sexta é ter conduta ética. No artigo 158 do CPC, que é o Código de Processo Civil, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado, veja só, ele ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei. Devendo o juiz comunicar, então, o fato ao seu respectivo conselho de classe, que também vai tomar as medidas que entender cabíveis. Então, isso é muito sério. O perito ele tem que tomar muito cuidado com isso. As informações que o perito fornece no seu laudo para o juiz, ele tem que ser informações verídicas. Se o perito não conseguir comprovar determinada informação, é melhor que ele não coloque. Isso é importante porque tem que estabelecer um nível de confiança entre a justiça e o perito. E quanto maior a confiança que o perito tem na justiça, mais processos ele vai ser nomeado. Então o perito ele precisa ter lealdade, idoneidade, honestidade, para que ele possa exercer com excelência essa atividade. Alguns exemplos aqui para vocês, para quem já exerce a perícia judicial, são procedimentos importantes que o perito deve adotar na sua atividade. Por exemplo, o perito está fazendo um laudo e nesse laudo ele percebe que o prazo de 30 dias que o juiz estipulou para ele entregar esse laudo, ele não vai conseguir completar. Aí o que ele pode fazer? Alguns dias antes de terminar esse prazo, ele pode fazer uma petição pedindo dilação de prazo e o juiz ele vai conceder essa dilação de prazo por mais 15 dias para ele poder entregar o laudo com mais tranquilidade. Outra coisa importante que ela pode acontecer durante a perícia é quando as partes elas fazem os quesitos para ser respondidos pelo perito, o perito tem que ficar atento ao teor desses quesitos, porque muitas vezes eles podem induzir o perito a escrever algo que não seja técnico, que seja parcial. Então o perito tem que ficar atento a isso. Há alguns quesitos que ele tem que ler 1, 2, 3 vezes para ele poder entender aonde que esse quesito está querendo levar o perito. Então o perito tem que ficar atento a isso e poder responder de forma correta ali aquele quesito. Por exemplo, ele pode sim, se aquele quesito estiver induzindo ao perito ao erro ou a ser imparcial, ele pode estar respondendo isso aí em um ou mais quesitos que podem aparecer dentro do processo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Não esqueçam de deixar os seus comentários, compartilhar e nos seguir. Isso aí é bastante importante para o crescimento do canal. Até mais!